Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Essa videoaula faz parte aí para o pessoal da turma que faz o curso de filosofia, seja o básico, o avançado, ou o bacharel, ou a pós-graduação em filosofia, do mesmo modo, para os cursos de teologia, tá bom? Vocês vão estar recebendo aí na sua playlist na área de estudo. Hoje nós vamos dar a história da filosofia cristã com a importância, sobretudo, de olhar para o Logos. Então, sem o Logos, não teríamos, tá, a filosofia cristã. E através desse texto nós iremos conseguir realmente concluir dessa forma a importância desse estudo para aqueles que fazem teologia ou filosofia, tá bom? Bem, vejam o seguinte, a história da filosofia cristã é complexa, traçando um caminho sinuoso através dos séculos, desde o primórdio dos padres da igreja até os grandes escolásticos medievais. Essa jornada intelectual é marcada por uma busca incessante pela compreensão da fé cristã à luz da razão e o Logos, a palavra divina encarnada em Cristo Jesus, desempenha um papel central nessa busca. Nessa introdução, vamos fazer uma exploração aprofundada da história, revelando as relações da filosofia patrística, escolástica e desvendando a presença do Logos no tecido do Evangelho de João, por exemplo. Vejamos aqui o próximo usuário. Caso você queira se matricular por todo esse conteúdo desse vídeo e ainda não estudou conosco, é só entrar em contato pelo telefone que está aí no vídeo e você pode e entender mais informações, como se matricular, a questão da mensalidade, os materiais, enfim, tudo que você precisar saber nesse aspecto, só entrar em contato comigo, tá bom? Bem, segundo o Ziraide, o Logos no Evangelho. Você sabia que o Logos não é apenas uma palavra ou uma conjectura da filosofia de Heráclito, da filosofia grega? Não é apenas uma palavra inventada pela mitologia, pela filosofia grega, de Atenas, de Esparta, não. É algo que o próprio Evangelho vai trazer para nós de forma muito mais aprofundada, muito mais rica, muito mais trabalhada e detalhada do que os filósofos tentaram conseguir. Vejamos o seguinte aqui, tá? Vamos aqui ver o Logos no Evangelho. É a palavra encarnada. O conceito de Logos, derivado da filosofia grega, encontrou um novo formato, o verdadeiro significado dentro e no cristianismo. O Evangelho de João, em particular, nesse aspecto, apresenta o Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, como o Logos, a palavra de Deus, que se fez carne, unindo a divindade e a humanidade. Ou seja, Jesus Cristo tem duas naturezas. É isso? E dessa forma, João mostra que isso é o verdadeiro Logos. E para quem entende um pouco de filosofia, entende que o conceito heracleano da filosofia do Logos, ele percebia que há mudanças constantes na vida social, nas esferas da própria natureza, mas que existia e existe perpetuamente um detalhe, uma espiritualidade, uma mentalidade, uma inteligibilidade que continua o mesmo, independente do início ou do fim de qualquer fenômeno físico social. Então, esse aspecto que está por trás de todas as transformações, mutações e mudanças que ocorrem constantemente em todo o universo espiritual ou físico, existe por trás de tudo isso uma mentalidade, uma inteligibilidade, uma mente, uma racionalidade que permanece o mesmo e que, de certa forma, domina de forma soberana tudo que acontece no mundo, visível e invisível. Então, Heráclito buscou esse Logos e chamou de Logos. Já João mostra que é Jesus Cristo. A linguagem e pensamento. A influência da linguagem e do pensamento grego na escrita do Evangelho é inegável, tá? Temos com Logos, Sofia, Ágape são usados com frequência, revelando a interação,
a importância entre a tradição judaica e a filosofia helenística, sobretudo para aqueles que estudam um pouco de história da igreja, vai perceber que a filosofia helenística vai refutar o ateísmo, o agnosticismo, as falsas religiões, tá? E vai fundar, no mínimo, a ideia de que existe um conceito, uma mentalidade, uma sabedoria, uma inteligibilidade superior, eterna e onipotente. Um eu vou chamar de motor imóvel, o outro eu vou chamar de logos e assim por diante. Mas o Evangelho, de fato, revela quem é isso e o que é isso. Tá? A revelação de Deus. Então, o logos, ele é a palavra encarnada, a linguagem de pensamento e é a revelação de Deus. Então, logos, como a palavra divina, torna-se e é o instrumento da revelação de Deus ao homem, né? Um único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, somente ele e mais ninguém. Então, através de Cristo, a verdade divina, eterna, soberana, sobrenatural, absoluta, é manifestada e acessível à compreensão humana, desde que essa compreensão humana esteja cativa à mente de Cristo. Também o Logos ele é a base da razão cristã. O Logos não se limita à linguagem, ele é a própria razão divina. O princípio, o alfa, o ômega, ordenador do cosmos e lógico do universo. Ele oferece uma base sólida, segura, para a construção da razão cristã que busca compreender, através da fé, a inteligibilidade de tudo que existe. Próximo slide, vamos aprender o seguinte: a filosofia patrística, ok? Começamos aqui a falar sobre os padres apostólicos. Os primeiros cristãos, como Clemente de Roma, veja só, Barnabé, Inácio de Antioquia, enfrentavam um desafio de fazer uma apologética, de fazer a defesa da fé cristã em um mundo pagão. Aqui, abre aspas, estamos no período da reforma, outubro de 2024, e nós hoje estamos novamente fazendo essa defesa da fé em termos agora da reforma protestante. Né? Antes, ele estava aí nesse período, né, que evocava mais os padres apostólicos, né? Mas eles tinham certos desafios um pouco diferentes do nosso, mas hoje em dia, hoje aqui no século XXI, nós estamos ainda batalhando pela fé, ainda defendendo a fé cristã contra um mundo, não especificamente agora pagão, mas um mundo pseudo-cristão, que é aquilo que o catolicismo apresenta, tá bom? Então, as obras desses primeiros cristãos, embora não estritamente filosóficas, refletem um esforço mental para integrar a fé cristã à cultura greco-romana. Isso foi importante, foi ótimo, importante e ainda é importante. Porém, alguns começaram a se distanciar do Logos, tá? E por distanciar do Logos, eles criaram uma tradição e nessa tradição eles começaram a desenvolver uma religião totalmente contraditória ao Logos. Por isso que o pensamento católico ele é muito filosófico, ele é muito Tomás de Aquino, de Agostinho, tá? Tem suas contribuições, tem. Porém, esses personagens importantes, né, eles são sustentados da Igreja Católica e, infelizmente, muitos não percebem que isso pode corroer a reforma protestante, mas, ao mesmo tempo, não. Então, a gente precisa entender muito bem todo esse processo de usar a filosofia em prol da teologia, mas nunca em prol de uma invenção humana, de uma tradição humana, que vai dar origem à doutrina de espíritos enganadores. É isso que acontece quando a gente distorce o limite da filosofia, tá? Sobrepõe a filosofia em cima da teologia, né? E acabamos criando dogmas, criando seitas, criando tudo aquilo que não serve para, de fato, fazer essa integração da fé cristã à cultura do pensamento grego, né, da filosofia grega, né, para dar origem à filosofia cristã. Então, existe um limite da filosofia? Existe. E quando nós ultrapassamos esse limite, criamos justamente toda a corrupção que a Igreja Católica Romana assim como os neopentecostais, não que eles usem a filosofia, mas eles usam uma teologia da libertação, da teologia da prosperidade e assim por diante. Então,
Perceba que existe, e preciso que você entenda isso, para não se abduzir por filosofias, né? A filosofia sem o logo, sem a teologia, não serve de nada. Iremos acabar como os gregos antigos perdidos, ou em outros aspectos, ou mais alienados como os católicos. Então, a gente precisa, como reformadores protestantes, utilizar a filosofia, a história, a antropologia, né, a geografia e especificamente a teologia para filtrar, né, e controlar essas hermenêuticas, né, essas interpretações que temos por aí, tá bom? Bem, os apologistas, Justino Martí, Tácito, Atenágoras e muitos outros se dedicavam à defesa do cristianismo contra as acusações do ateísmo e imoralidade. Eles argumentavam pela racionalidade da fé e buscavam encontrar pontos de convergência entre o cristianismo e a filosofia grega. Os padres capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, no século IV, né, defenderam a doutrina da Trindade, elaboraram uma teologia cristã complexa influenciada pela filosofia neoplatônica. Temos aqui Santo Agostinho. A figura de Santo Agostinho, no século IV, marca um ponto importante na história da filosofia cristã. Sua obra, influenciada pelo neoplatonismo e pela teologia de Ambrósio, define a base da teologia medieval. Filosofia escolástica, a Idade Média. A filosofia escolástica floresceu durante a Idade Média, em um contexto de intenso desenvolvimento cultural e intelectual. As universidades medievais se tornaram centro de estudos e debates, onde a filosofia cristã era explorada e desenvolvida. Os grandes escolásticos. A escolástica é marcada pelas obras de pensadores como Anselmo de Cantuária, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino e dos Coutos. Eles se dedicaram a harmonizar a fé cristã com a razão, buscando conciliar a verdade da revelação com as descobertas da filosofia clássica. A Suma Teológica. A obra mais emblemática da escolástica é a Suma Teológica, de Tomás de Aquino. Nela, Tomás buscava sistematizar a teologia cristã, utilizando a filosofia aristotélica como ferramenta para a compreensão da fé cristã. Então, a gente sempre que eu digo aqui, pessoal, a filosofia foi e é importante para a teologia. O problema é que a seita do catolicismo romano utilizou isso para justificar as piores doutrinas que foi praticadas, ensinadas na Idade Medieval e nos dias de hoje. Então, essa filosofia que eles utilizavam para justificar e dar base e fundamento para seus dogmas é inútil, pois não tem base bíblica. É algo em uma invenção humana, né? Tolice, ok? Bem, no que diz respeito, certo, aos dogmas da Igreja Católica, não aos argumentos que, por exemplo, vão ser desenvolvidos para a existência de Deus, na divindade, né, do mundo espiritual. Isso é importante e é utilizado por nós hoje. Porém, os dogmas da Igreja Católica, eles são muito filosóficos, não tem nada de teologia, não tem nada de Bíblia, né, tem mais, de fato, origem em espíritos enganadores, né? O professor Ziraide vai falar sobre a influência de Aristóteles, né? Então, muito cuidado aí, né? Porque Aristóteles, ele é importante, não negamos a utilidade para o estudo da filosofia, enfim, mas é importante entender que a estrutura da compreensão da teologia do texto bíblico é pelos escritos de Paulo, Pedro, João, Jesus Cristo, do Espírito Santo, e não especificamente pela filosofia, tá? A filosofia deve ser serva da teologia, certo? A restauração aristotélica. No século XII, as obras de Aristóteles foram redescobertas na Europa Ocidental, após um período de relativo esquecimento. Essa redescoberta teve um impacto profundo na filosofia escolástica, que passou a utilizar a filosofia aristotélica como base para as suas reflexões. Até certo sentido, existe um caminho, uma corrente, um pensamento, que a filosofia aristotélica, platônica, socrática, era meio que um ceder pirata do evangelho. Tá? Existe problemas na filosofia, existe, por ser uma pirataria, né? Mas existem aspectos importantes nesse CD pirata que dá para a gente utilizar. Diferente do CD original, perfeito,
inerrante, infalível, que é as escrituras, que é o Evangelho, tá bom? Bem, o conceito de logos. A filosofia aristotélica forneceu um arcabouço para a compreensão do conceito de logos como razão, ordem e inteligibilidade. A influência de Aristóteles pode ser vista na obra de Tomás de Aquino, que utilizou a lógica aristotélica para defender a racionalidade da fé cristã. Debate escolástico. A recepção de Aristóteles gerou debates intensos entre os escolásticos, principalmente em torno da relação entre fé e razão. Porque para muitas pessoas entendem que a fé e a razão são incompatíveis, tá? E na verdade não. Mas, de fato, a fé e a razão, ela só é contraditória e incompatível no que diz respeito ao espiritismo, testemunho de Jeová, catolicismo, zen-budismo, hinduísmo, tá? A fé e a razão desses sistemas, né, dessas religiões pseudo-cristãs, né, elas são incompatíveis. Mas no que diz respeito ao cristianismo, elas são, de fato, compatíveis. Então, algumas escolas, como averroísmo latino, defenderam a autonomia da razão, enquanto outras, como o tomismo, buscava harmonia entre ambas. O legado de Aristóteles. A influência de Aristóteles na filosofia cristã foi profunda e duradoura. Seus conceitos foram incorporados à teologia e à filosofia, moldando o pensamento cristão por séculos. Seus escritos continuam a ser estudados e debatidos até hoje. Então, houve tudo isso, muito importante, tá? Ajudou muito. O problema é que o catolicismo se formou e daí eles tentaram justificar as piores aberrações doutrinárias por meio da filosofia. E quando ia para a Bíblia, o bicho pegava fogo. É tanto que eles escondiam, eles evitavam citar os textos bíblicos. E graças a Deus, por meio da reforma, trouxemos a escritura que está acima de Aristóteles, que está acima dos escolásticos, da patrística para o povo. Vamos ver aqui no próximo slide mais uma questão. O debate entre fé e razão. Fé. Veja só, temos aqui um gráfico, né? Razão. Fé é uma revelação divina. Razão é um conhecimento adquirido através da experiência ou da razão humana. Verdade da fé assistidas por meio da fé. Já a razão é verdade demonstrada pela razão baseada em evidência e argumentos lógicos. Fé precede da razão, abrindo o caminho para a compreensão da verdade divina. A razão complementa a fé, fornecendo ferramentas para análise e compreensão das verdades reveladas. A fé é um dom de Deus, concedido unicamente pela graça. A razão é a capacidade natural do ser humano concedida por Deus. Bem, resumindo aqui, Deus primeiramente institui o Logos, a razão, né, para que o homem e os seres de alma, espírito, não sejam enganados, mas que, por meio de um teste, por meio de um exercício racional, o ser humano ou um ser inteligente consiga, por meio da razão, encontrar a verdade, né, ou a razão, e após isso entender que ele necessita da fé. Então, a razão e a fé trabalham juntas para, pelo menos, impedir o homem de negar e de fazer apostasia e de permanecer firme para ser fiel a Deus. Então, somente no cristianismo nós encontramos esse relacionamento, essa relação de fé e razão, e de razão e fé. No que diz respeito a outros credos, outras crenças, outras religiões, as contradições, os absurdos, a insensibilidade, a irracionalidade entre fé e razão é um abismo. Não há como unir a fé do ateu, do progressista, do comunista, do espírita com a razão. Do mesmo modo, não conseguimos utilizar a razão para justificar a fé do espírita, do comunista, do ateu, do agnóstico, do ceticista, enfim, do relativista. Não conseguimos, tá? Tudo bem? Mas, repito, somente no cristianismo nós temos esse privilégio. Impactos na filosofia cristã. A formação da cultura ocidental. A filosofia cristã desempenhou um papel fundamental na formação da cultura ocidental. Seus conceitos influenciaram a arte, a literatura, a ciência, a política, moldando a visão do mundo e os valores da sociedade medieval. O Renascimento e a Reforma. O Renascimento e a Reforma, no século XVI, desafiaram o domínio da filosofia escolástica, mas o legado da filosofia cristã permaneceu vivo, influenciando as novas correntes de pensamento.
pensamento contemporâneo. A filosofia cristã continua a ser um tema importante no pensamento contemporâneo, com bastante ênfase sobre a relação entre fé e razão, a ética cristã e a teologia política. Chegamos aqui ao final de mais uma aula, podemos fazer uma conclusão nesses tópicos. Um tesouro de sabedoria. A história da filosofia cristã é um tesouro de sabedoria, repleto de ideias que continuam a inspirar e desafiar os pensadores dos tempos presentes. Também é um diálogo incessante. O diálogo entre fé e razão é um tema fundamental da filosofia cristã que continua a ser debatido e explorado em nossos dias. Também é um caminho a ser seguido. A busca pela compreensão da fé à luz da razão é um caminho contínuo que nos convida a uma profunda reflexão sobre os grandes mistérios da vida e da fé. Portanto, é só por meio do Logos, né, bem trabalhado por Heráclito e muito mais aperfeiçoado e reverado pelo Evangelho de João, que nós temos a importância de compreender esse processo. Então, a fé cristã ela nunca foi e nem vai ser algo assim fantasioso, uma fantasia, mas que através do Logos vamos necessitar da fé. Acreditar, por exemplo, em coisas que somente Deus pode fazer e ninguém mais pode. Entende? Por exemplo, a salvação. A salvação não é dada por igreja, denominações, mas unicamente se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Tá bom? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Se gostar desse vídeo, compartilha, se inscreva, comenta aí se você gostou, né, do comentário, dos textos, tá? Deixe seu like para que o canal consiga alcançar mais pessoas, tá? E eles tenham acesso a esse conhecimento que está aí aberto ao público em geral, tá bom? Forte abraço e muito obrigado novamente.